Olá, como vai você do outro lado da tela? Tudo bem? Aqui é o Fábio e na aula de hoje eu vou te explicar como funcionam os três poderes no Brasil. Numa república democrática moderna, como é o caso da República Federativa Brasileira, nós temos uma estrutura de poder organizada em três poderes, né? O executivo, o judiciário e o legislativo. Vamos lembrar que cabe ao executivo a execução das leis, executar a administração pública. Lembremos que o poder executivo no Brasil, ele é exercido por esses cargos aqui. O presidente da República, que é o executivo na esfera federal, os 27 governadores nas esferas estadual e distrital, vamos lembrar que são 26 governadores estaduais e um governador distrital, que é o governador do Distrito Federal. E 5.570 prefeitos, que representam o poder executivo, mas na esfera municipal. Então, esses são os cargos que representam o poder executivo brasileiro. Nós estamos falando dos cargos dos administradores, da execução da administração pública no país. Lembremos que, em todos esses casos, eles são eleitos sempre por voto direto. Então, o eleitor ele vota diretamente no candidato da sua preferência. E o vencedor é aquele que obtém a maioria simples, é o voto majoritário. É a maioria simples dos votos válidos. Ora, o que são os votos válidos? Lembra? Notem que os chamados votos válidos, computados numa eleição, são aqueles votos onde se descontam os votos em branco e os votos em nulo. Então, voto branco, voto nulo não são considerados votos válidos. Então, a maioria dos votos válidos define o vencedor das eleições municipais, estaduais, distritais e federais para o Poder Executivo brasileiro, tá bom? Agora, com relação ao judiciário, né, o poder responsável por fazer valer as leis, por julgar as leis no Brasil, o judiciário ele também funciona em três esferas. É a esfera do judiciário federal, a esfera do judiciário distrital, no que se refere ali ao Distrito Federal, e a estadual. Então, basicamente, a justiça, ela atua na esfera federal e nas unidades federativas no Brasil, as 27 unidades federativas, que são os 26 estados, mais o Distrito Federal. Tudo bem? Vamos lembrar que a justiça, ela funciona como uma escadinha. Então, se ela funciona como uma escadinha, você tem diferentes instâncias de poder judiciário. E a mais alta instância do poder judiciário, claro, é a Justiça Federal. Sobretudo aqui, no STF, o Superior Tribunal Federal ou o Supremo Tribunal Federal. É a mais alta corte da justiça brasileira, são os guardiões da Constituição brasileira, escrita lá no ano de 1988. Vamos lembrar que o prédio do STF está presente ali na Praça dos Três Poderes, na capital do nosso país, em Brasília. Tudo bem? Vamos lembrar que o STF ele é constituído por 11 juízes ou 11 ministros. À medida que os ministros do STF eles vão se aposentando, cabe ao presidente da República a escolha dos novos ministros do STF. Então o presidente ele escolhe um novo ministro ou um novo juiz do STF e aí cabe ao senador ou aos senadores chancelar essa escolha, autorizar essa escolha ou não. A grosso modo é assim que funciona. A instância abaixo do STF é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e aí nós temos uma outra categoria da justiça, que são as chamadas justiças especiais ou justiças especializadas, tanto faz, porque aqui nós temos um entendimento mais específico da legislação, então se faz necessário uma legislação própria, uma legislação específica e claro, um julgamento específico das chamadas justiças especializadas. Eu estou falando da justiça eleitoral, da justiça do trabalho e da chamada justiça militar, que na esfera federal, é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.
na esfera federal é o Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça Militar na esfera federal é o Superior Tribunal Militar, tá? Isso, repito, lá na esfera militar, na mais alta instância das justiças especializadas. É assim que funciona, a grosso modo, de maneira muito simples, o nosso sistema judiciário. E para finalizar, o sistema legislativo brasileiro. Vamos lembrar que cabe ao legislativo a criação das leis, a modernização das leis. Afinal de contas, a sociedade está mudando, ela está evoluindo e as leis precisam acompanhar, elas vão se modernizando, visando, claro, o bem-estar da população, o bem-estar do país. Então, cabe ao legislativo legislar, criar as leis, modernizar as leis e fiscalizar o poder executivo. Afinal de contas, poder freia poder. Então, para que o presidente ele não tenha poderes absolutos, então é importante, é democrático que o executivo ele seja fiscalizado pelo legislativo. E o legislativo ele também se organiza em diferentes esferas de poder, ou seja, o executivo, o presidente é o executivo federal, o governador, os executivos estaduais e distritais, e os prefeitos, o executivo municipal. Então, se tem a fiscalização, a legislação acompanha essa mesma linha. Então, o legislativo, olha só, ele é o legislativo municipal, estadual e distrital, e o legislativo federal. Quem cumpre o papel do legislativo municipal, são os vereadores. Os vereadores da Câmara dos Vereadores, da Câmara Municipal, aí do município, onde você está assistindo essa videoaula. O legislativo estadual, eles são compostos, claro, pelos deputados estaduais e, no caso de Brasília, os deputados distritais. Então, os deputados estaduais geralmente atuam ali na chamada Assembleia Legislativa, que está sediada sempre na capital das unidades federativas. Tudo bem? Então, os deputados federais, os deputados estaduais do estado de São Paulo estão na Assembleia Legislativa presente na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Tudo bem? E por último, o Legislativo Federal. Legislativo Federal, ele é ocupado por esses dois cargos, os senadores da República e os deputados federais. Lembremos, minha gente, o seguinte, quando nós falamos do Legislativo Federal, a sede do Legislativo Federal está aqui, fecha aqui, voz da consciência, fecha, está aqui, no Congresso Nacional. Aquele prédio desenhado, arquitetado pelo genial arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, né? Durante a construção da cidade de Brasília, inaugurada lá em 1960, ainda sob a administração do presidente, então presidente mineiro, Juscelino Kubitschek. Então, o Congresso Nacional é o prédio, é a sede do Poder Legislativo Federal, também localizado na Praça dos Três Poderes, na cidade de Brasília, capital do país. Lembremos que o Legislativo Federal, ele se organiza num sistema chamado de sistema bicameral. Ou seja, são duas câmaras, que você observa inclusive na própria arquitetura do prédio. As duas meias-luas do prédio do Congresso Nacional representam as duas câmaras. Uma meia-lua representa a Câmara dos Senadores e a outra meia-lua representa a Câmara dos Deputados Federais. Legal observar o seguinte, olha só, voz da consciência, de novo, fecha aqui para o pessoal dar uma olhada, porque nesse sistema bicameral, uma Câmara, ela conta com 81 cadeiras, são os 81 senadores, e a outra Câmara com 513 deputados federais, são 513 cadeiras para deputados federais eleitos a cada 4 anos. Lembremos que no caso do Senado, são 3 senadores por unidade federativa, porque o senador representa as unidades federativas. Então, como cada unidade federativa tem o mesmo poder e os mesmos direitos, logo são 3 senadores por unidade federativa. Se são 27 unidades federativas no Brasil, 26 estados mais um Distrito Federal, então 3 vezes 27 são 81 senadores. Cabe aos senadores, por exemplo, chancelar a escolha dos ministros ou juízes do STF.
Cabe aos senadores chancelar a escolha do presidente, apoiar ou não a escolha do presidente para os embaixadores. Então nós estamos falando de um sistema associado ao quê? À fiscalização, ao monitoramento das ações executivas. Defender os interesses dos estados em Brasília, né? Agora, com relação aos deputados federais, aliás, antes que eu esqueça, os senadores, eles são eleitos por voto direto, maioria simples, no mandato de 8 anos. É o único cargo eletivo no Brasil com mandato de 8 anos. Os senadores mais eleitos, aliás, os mais votados por maioria simples, eles se elegem por 8 anos. Como as eleições no Brasil são de 4 em 4 anos, então numa eleição são eleitos 2 senadores, na outra eleição é eleito 1 senador. É assim que funciona, tudo bem? Agora, os deputados federais, eles têm mandatos de 4 anos. Eles representam, repito, a casa das leis no Brasil, a casa do povo brasileiro, que é o Congresso. Os deputados federais são os representantes do povo brasileiro. Vamos lembrar que os deputados federais estão no mandato de 4 anos, assim como os vereadores e deputados estaduais. E deputados federais, estaduais e distritais, assim como os vereadores, são eleitos por voto proporcional. Ou seja, como é que funciona isso? Significa dizer que não é simplesmente o deputado mais votado que vai entrar, não é assim que funciona. Como eles são os representantes do povo, então funciona da seguinte maneira. É um modelo chamado de quociente eleitoral, ou o coeficiente eleitoral, tanto faz. Basicamente, como é que funciona? Nós vamos pegar o total de votos válidos e dividir pela quantidade de cadeiras. Então, o total de votos válidos numa eleição divide pela quantidade de cadeiras, ali você tem o coeficiente eleitoral. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Que um determinado partido tenha conseguido aí, no total de 3 candidatos tenha conseguido 301 votos. Só que só o primeiro candidato teve 250 votos, o segundo teve 40 votos, totalizando 290, e o último teve 11 votos. Beleza? Fiz a conta correta? Foi isso? Então foram 301 votos. Dos 301 votos do partido, 250 para um candidato, 40 para o segundo candidato e 11 votos para o terceiro candidato. Perceba que se o coeficiente eleitoral for de 100 votos, então essa legenda tem direito a 3 candidatos. Beleza? São 3 candidatos porque o coeficiente eleitoral foi definido como de 100 votos. Então, em tese, os 3 deveriam entrar. Só que esse primeiro sozinho teve 250 votos, teve mais do que necessário. Então, ele vai entrar e com esse excesso de votos, o segundo candidato vai entrar também. Em tese, como são 300 votos e o coeficiente é de 100 votos, o terceiro também deveria entrar. Mas não é exatamente assim. No Brasil, existe uma lei chamada cláusula de barreiras. E a cláusula de barreiras, ela vai definir que esse último candidato para entrar, ele tem que ter no mínimo 10% do coeficiente eleitoral. Então, se o coeficiente eleitoral é de 100, ele teria que ter no mínimo 100 votos. E ele não teve, então ele não vai entrar. Significa que em todos os partidos é muito comum ter aquele famoso puxador de votos. É aquele candidato super bem votado que tem lá os seus 200, 300, 1 milhão de votos, e aí por ter uma quantidade muito grande de votos, eles começam a usar desse excesso de votos através do coeficiente eleitoral para trazer candidatos menos expressivos, menos conhecidos, menos votados no partido dele, percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem você vota, porque na prática, em muitos casos, o seu voto não vai para o seu candidato. Pelo coeficiente eleitoral, ele acaba sendo utilizado, repito, por candidatos menos votados, menos expressivos daquele mesmo partido. Por isso que muitos deputados federais, geralmente desconhecidos do grande público, estão presentes lá, não porque tiveram um coeficiente eleitoral, mas porque foram puxados por um candidato muito bem votado do partido dele. Só uma última consideração importante, vamos lembrar que no caso dos senadores, como são 3 por unidade federativa, os estados ou as regiões brasileiras com mais unidades federativas são as regiões Norte e Nordeste. Você tem do total de 27 unidades federativas no Brasil, 16 só no Norte e no Nordeste. Percebe? Então, quais são as regiões com a maior quantidade de senadores eleitos?
o Norte e o Nordeste. Quais são as regiões, portanto, com maior influência, maior poder dentro do Senado? O Norte e o Nordeste. Mas para promover esse equilíbrio de poder, a Câmara dos Deputados, como ela é eleita de forma proporcional ao tamanho da população, então os estados mais populosos, normalmente não, os estados mais populosos têm mais deputados federais eleitos. Então, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, por terem uma população mais numerosa, têm mais deputados federais eleitos, gerando um equilíbrio de poder. Então, São Paulo, Minas e Rio têm mais deputados federais eleitos, enquanto as regiões Norte e Nordeste têm mais senadores eleitos. Tudo bem? Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a estrutura política no país. Um forte abraço, continue sempre os seus estudos. Até mais, tchau!